amigo Jesus, mestre, companheiro de todas as horas, graça vos damos por mais esta oportunidade de estarmos entre você. Agradecemos a assistência e o concurso dos teus mensageiros que veio em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, nos ilumine, nos fortaleça, aclara-nos o entendimento, para que possamos receber os teus ensinos como semente renovadora, que possa alcançar-nos como terreno fértil, que possamos fazer crescer em nós esta árvore bendita, que possa dar frutos de amor, de caridade, de perdão, de liberdade. Tenhamos em nós a boa vontade para deixar para trás a roupa do homem velho e vestirmos a túnica dos servos trabalhadores de você. E pedimos que possam as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade, alcançando o coração de todos os homens encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da restauração. Em teu nome bendito, damos início a mais desta reflexão. Boa noite, meus irmãos. Dando prosseguimento ao estudo dos ensinamentos do Cristo, vamos hoje falar de uma passagem em que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral. A moral é um conjunto de regras para poder fazer com que a convivência uns com os outros possa ser harmoniosa. E Kardec coloca estranha moral porque nós vamos ver que tem um impacto muito grande esse ensinamento do Cristo e a princípio nos parece bastante estranho. Então nós vamos falar do não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Parece estranho, não parece? Pensarmos no Cristo como um guerreiro sangrento, eliminador de famílias, fazendo brigar pai com filho, filha com a filha, quer dizer, vem trazer um tumulto. Então nós temos que, toda vez que nos deparamos com o ensinamento do Cristo e nos choca por essa estranha moral, nós temos que pensar
Ou Cristo não falou, ou adulteraram o que ele falou, ou eu não estou entendendo o que ele falou. Então são as três opções. Como nós não vimos nenhum dos interpretadores do Evangelho, e principalmente os espíritos de luz, falarem qualquer coisa contra, então é porque o Cristo falou. Então nós precisamos entender. Lembrar sempre que Jesus falava sempre para o espírito imortal e nunca para o corpo. E que o Evangelho é uma mensagem ao coração, ao sentimento, não ao cérebro e ao raciocínio, como nós costumamos fazer. Interpretar o Evangelho literalmente, nós vamos errar. Por exemplo, a gente vê pessoas que são ligadas à ciência e desligadas da religião comentarem, por exemplo, que ao lerem a Gênese, um absurdo total dizer que a Terra foi criada em 6 dias, quando a ciência demonstra que é cerca de 4,5 bilhões de anos. Então que a Bíblia é uma história fantasiosa que não corresponde à verdade. Se formos ler literalmente, é interpretação. Mas se pensarmos que dia é um ciclo, ou seja, é a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, é um ciclo. E quantas vezes nós dizemos assim, essa tarefa nós vamos fazer em um dia de trabalho de luz solar. Esse dia representa mais ou menos 12 horas, das 6 da manhã às 18, mais ou menos, da tarde. Se eu digo que hoje vamos ter que ficar 24 horas, um dia inteiro, em jejum, um dia de 24 horas. Mas se eu digo ao meu amigo Davi, ele vai ter que fazer uma viagem, nós vamos nos encontrar um dia. Esse dia é de 12 horas, de 24 horas? Ou ele pode ser de dias, meses, anos, décadas? Então nós temos que ter esse entendimento. Então o dia da criação é um ciclo da criação, um ciclo planetário. Um ciclo planetário. E não um ciclo de 24 horas. Então nós temos que ter esse entendimento. Se eu digo que o irmão João dá nó em pingo d'água, ninguém vai achar que ele realmente pega um pingo e dá um nó. Senão não vai ter gente casando aqui, dá um nó nesse pingo d'água aqui para eu ver. É uma expressão que quer dizer que ele faz coisas que parecem impossíveis. Então nós temos que ter esse entendimento. Então aqui Jesus fala que veio trazer não a paz, mas a guerra. Primeiro, vamos conceituar paz. A palavra pace, no latim, quer dizer não conflito, sem conflito. Vamos falar a paz segundo, pelo menos ao Fernando, ao Sérgio aqui. O que é paz? Paz, paz. Praia da Bahia. 2 coqueiros, uma rede confortável, água de coco gelada, sem nenhum incômodo, ninguém para atrapalhar, nenhum problema, não quero nem levar, nem celular, quero ficar livre de qualquer problema. Isso é paz. Segundo, o Júlio Sérgio primeiro, depois o Fernando. Vamos colocar primeiro dessa. O Júlio Sérgio e o Fernando. Essa é a paz segundo o nosso conceito. O Emmanuel fala que é o quê? Preguiça rançosa, indiferença culposa e egoística ante as necessidades dos nossos semelhantes. E a paz segundo Cristo, segundo os Espíritos de luz? Ele fala, é a consciência do dever cumprido. Tem alguma coisa a ver com a nossa paz? Não tem com a nossa paz. Então, quando Jesus fala que veio trazer a espada e não a paz, é nesse sentido. A espada como representação de luta, de esforço, de boa vontade. É essa a espada. E ele fala
de separar o pai do filho, a filha da mãe? Mas que doutrina é essa do Cristo? Não condiz com aquilo que ele exemplificou. Essa expressão de alguém belicoso condiz com aquele que curava cegos, leprosos, que ressuscitava mortos, que alimentava os famintos, que trazia um esclarecimento, que é o alimento para o espírito, que deixou ser cuspido, esbofeteado, que foi chicoteado, colocado uma coroa de espinhos, que foi crucificado sem reagir, sem agredir, sem ofender ninguém. Essa linguagem não parece que contradiz isso? E contradiz? Ele fala no sentido primeiro, coletivo, porque ele sabia que os seus ensinamentos não seriam aceitos inicialmente sem que houvesse resistência. Ele sabia, porque toda ideia nova, principalmente aquela que tem que combater privilégios, a resistência é muito grande. No Brasil, então, nós temos vários exemplos, né? Eu não vou nem falar dos políticos, mas basta querer cortar privilégio de qualquer um de nós para a gente ver como que é. Aí Jesus fala: o rei é igual ao servo, o senhor é igual ao escravo. Naquela época, o maior absurdo que tinha, porque até então as mulheres sequer eram consideradas. E nós estamos falando aqui do povo hebreu, que era aquele mais ligado a Deus. No povo hebreu, o pai de família contava só os filhos homens, não contava as mulheres, que tinha importância eram os filhos homens. Aí veio Jesus tirar toda essa supremacia de um sobre o outro, que somos todos filhos de um mesmo pai, de um mesmo Deus. Será que os poderosos da época iam aceitar isso sem resistência? Então Jesus sabia que ia ter resistência. Mesmo numa casa, por exemplo. Fala aí o Serginho de novo, né? Foi o Serginho. E claro que eu vou colocar ele como ruim e eu como melhor, né? Óbvio. Então, o Serginho quer passar alguém para trás. Eu já comecei a compreender um pouquinho do ensinamento do Cristo e falo com ele que eu não vou fazer. Ele vai aceitar passivamente ou ele vai se enfurecer com isso, como toda ignorância agressiva e violenta? Como é que ele vai reagir? Ele vai querer me obrigar a fazer, ele vai xingar, ele vai reagir. E isso começa onde? Começa em casa. Começa em casa. Porque aquele que quer persistir no seu erro, não quer perder o seu erro, e não quer que o outro atrapalhe. Então começa em casa. Então a mensagem que ele está trazendo é que ele sabia que isso ia acontecer. E aconteceu tanto que nós temos que lembrar. No começo, os cristãos eram perseguidos implacavelmente. Implacavelmente. Era uma cena de divertimento no Império Romano colocar cristão contra leão. Os cristãos sempre perdiam. Podia torcer o que você quisesse. Os leões iam matar os cristãos. Passados muitos séculos, os cristãos viraram perseguidores dos seus irmãos. O que foi feito na Inquisição pelos cristãos são as maiores atrocidades feitas em nome do Cristo, em nome de Deus. Então Jesus sabia que isso ia acontecer. Era um processo, era uma fase. São as crises de crescimento que precisam ter. Como criança, que durante o seu desenvolvimento tem as suas crises, as suas fases, para passar de uma fase para outra. Então faz parte do desenvolvimento. Então o Cristo já sabia disso, que isso iria acontecer. E no cunho pessoal, porque também tem um pessoal com relação a nós. Nos imaginamos assim, ouvindo Jesus falar e nós começando a entender um pouquinho e tê-lo como um comandante. Então provavelmente nós falaríamos com ele: Senhor, o Senhor é o nosso comandante,
O Senhor falou que veio trazer espada. A minha espada está aqui. Veio colocar fogo, a minha tocha está aqui. E vou falar para o Senhor, cortar a cabeça comigo mesmo. Porque nessas múltiplas encarnações, o que nós mais fizemos foi guerrear. De guerra nós entendemos. Vocês sabiam que, segundo os historiadores, jamais houve um único dia de paz na humanidade? No planeta inteiro? Nunca houve um único dia de paz. Sempre houve guerras, ainda que localizadas em determinadas regiões do globo. Mas nunca houve um dia de paz. Então, guerra nós entendemos. Então, quando Jesus fala isso, nós entendemos. Senhor, deixa conosco. Cortar a cabeça vai ser atear fogo. Com perdão da palavra, Senhor, não vamos transformar isso aqui no inferno. Pode deixar que nós vamos transformar isso aqui no inferno. É conosco mesmo. Só que quando nós estamos começando a aprender, a gente começa a aprender a fazer perguntas certas. Quando nos mostramos como soldados, somos prontos, resolvemos e fazemos uma seguinte pergunta: onde estão os nossos inimigos? Quem é o inimigo? Foi o primeiro problema. Nós nos postamos do lado de Jesus e falamos, então pronto, vamos para a guerra. Senhor, onde é que estão os inimigos? Quando nós fizemos a pergunta, Jesus dá a resposta: dentro de você. Aí, inicialmente, nós raciocinamos. Quer dizer que eu tenho que pegar a espada e enfiar em mim? Eu vou ter que atirar fogo em mim? Jesus está me orientando a me suicidar? É esse o ensinamento? O ensinamento é esse? Mostrando que nós temos que nos desfazer do raciocínio lógico e material. Qual que é essa espada do Cristo? A espada da humildade. O fogo da caridade. Porque não se vence orgulho e egoísmo sem muita luta. Muita luta. Muito esforço íntimo. Porque no mundo de expiação e provas, como é o nosso, nós somos constantemente estimulados por aquilo ali. E para poder mudar de patamar, nós temos que romper, nós temos que matar o inimigo velho. O homem velho tem que morrer dentro de nós. Tem que nascer um novo homem. Tem que nascer um novo homem. E para nascer o novo, tem que morrer o velho. A lei de destruição, que nos fala, que Kardec traz, da lei de destruição, tem que destruir o homem velho, que foi alicerçado no orgulho e no egoísmo. Senão não vamos construir um homem baseado na humildade e na caridade. E essa destruição requer luta, conflito, guerra. Não é uma guerra? Uma guerra contra os nossos eus, porque nós não temos a capacidade de falar um eu só. Nós já demos até esse exemplo. Alguém me fala, conversando comigo, você conhece o nosso irmão João Teobaldo? Conheço o João Teobaldo, gosto muito do João Teobaldo, ele é meu amigão. Ele falou mal de você. Já comecei a não gostar do João Teobaldo. Eu dizia que gostava muito do João Teobaldo, já comecei a não gostar. Aí se ele estica conversa e fala algumas coisas que o João Teobaldo falou, aí eu já não gosto, porque ele vê a cara dele, ele de ouro. Eu tinha acabado de falar que gostava muito dele. Já não quero nem saber do João Teobaldo mais. Aí, passado um pouco, eu encontro com o Davi fala assim, rapaz, estive conversando muito com o João Teobaldo, ele gosta de você demais, fala bem de você demais. Aí eu já voltei a gostar do João Teobaldo. Né? Se ele fala mais coisa boa de mim, eu vou até no braço do João Teobaldo. Virou meu amigão. O que eu sou eu? Esse meu eu depende do estímulo que vem de fora? Quer dizer que quando vem um estímulo bom, eu respondo bem. Vem um estímulo mau, eu respondo mal. Que eu sou eu? Qual eu que é o eu verdadeiro? Por isso que nós temos que aprender com Jesus. Por exemplo, nós estamos aqui em paz, completamente em paz. Entra uma turma de bagunceiro revoltado, a nossa paz cai no chão.
Nós olhamos aquela bagunça, aquele tumulto, sem querer eu chuto a paz do João Teobaldo caiu no chão, o outro chuta a minha paz, começa aquela embolação de paz, ninguém acha a paz. E aí entra no tumulto. Qual que é a diferença do Cristo? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, a paz, a luz, a misericórdia. Porque quando você não perde. Tudo que nós temos posse está sujeito a ser perdido. Quando nos transformamos, não perdemos mais. Se nós somos a paz, pode entrar um revoltado que quiser aqui. Nós não vamos sintonizar na revolta dele. Nós estamos em paz, nós somos a paz. Não tem revolta. Ah, mas isso é difícil. Senão não seria guerra. Se não fosse difícil, não seria guerra. Por isso Jesus fala guerra. Veio trazer a espada e veio trazer o fogo. Porque nós só vamos nos vencer as nossas imperfeições numa guerra travada com muito afinco, com muito empenho. E ele fala aqui: tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. O batismo de João Batista, que era com água, simbolizando um arrependimento. Nós, pecadores, sendo batizados com água, porque estamos propensos a nos arrepender, a nos mudar. Mas o batismo do Cristo, que é em Espírito, é mais à frente. É testemunho. Ele falava que precisava dar o testemunho da renúncia e do sacrifício. Ele precisava percorrer as santas estações do seu martírio até a crucificação, para dar o testemunho que tinha vindo para nós, para a nossa salvação, doando tudo que ele poderia doar de si mesmo, a própria vida, mas que deixaria os seus ensinamentos de vida eterna. Certa feita, Pedro, trabalhando arduamente na casa do caminho, um pouco cansado de tanto trabalho, de tanta luta, de tanta incompreensão, Jesus aparece para ele e, nas dúvidas que Pedro tinha, elucida cada uma daquelas dúvidas de Pedro, uma por uma, até que ele ficasse esclarecido. E depois disse a ele que toda vez que ele, Pedro, tivesse necessidade e precisasse da oração, não esquecesse: eu estou no Evangelho. Então, quando quisermos, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas lutas, nas nossas guerras, buscarmos a orientação do Cristo, recorramos ao Evangelho. E os tarefeiros de luz do Senhor hão de iluminar o nosso pensamento, esclarecer as nossas ideias, aguçar a nossa compreensão, a fim de que possamos absorver em espírito e verdade o ensinamento de Jesus. Então, parece uma estranha moral, mas não é. Que Jesus nos abençoe agora.